Agora eu estou gravando. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Deixa aberto sua Bíblia. Pode ficar também. Não, se quiser ficar ali também pode. Não, tanto faz. Não tem problema não. Bom, gente, então nós estamos na nossa série do Êxodo. Nós continuamos a nossa série do Êxodo. E nós chegamos na base do Monte Sinai, do Monte Horebe, aquele mesmo monte que Deus disse que o povo o adoraria, o serviria. Deus disse isso a Moisés quando chamou Moisés lá em Êxodo capítulo 3, e disse que a chegada do povo ali para servir a Deus, para cultuar a Deus, era uma prova de que Deus estaria sendo fiel àquilo que prometeram. Tá? E eles chegaram lá. Agora, além de estarmos na nossa série do Êxodo, nós estamos numa série muito maior, que é na nossa luta pela compreensão da Escritura como um todo. E a Escritura como um todo conta a maior de todas as histórias, que é a história da redenção. E então, ali no Êxodo, nós temos parte dessa história, e agora, dentro da história do próprio Êxodo, nós vamos fazer um flashback, tá, para compreendermos a origem, a identidade do povo de Deus. Então, nós dissemos que Deus estava construindo o seu relacionamento com o povo, e o povo estava no Egito. Ele libertou esse povo do Egito. E essa era a quarta geração desde José. Tá? Então, esse povo estava contaminado com toda a cultura do Egito, a visão de mundo dos egípcios. Então, os egípcios tinham sua própria religião, os egípcios tinham seus próprios costumes, sua própria ética, e então, Deus, ao tirar o povo do Egito, agora tem todo um trabalho para ensinar o povo quem ele é, tá? Para tirar o Egito do povo, para tirar toda aquela contaminação que o povo acabou tendo ali no Egito. Moisés atende ao conselho de Jetro, tá? Nós vimos esse texto também, e ele começa a ensinar o povo publicamente, ali nos pés do Monte Sinai. Então, muito provavelmente, é nesse momento que Moisés entrega para o povo os ensinos que nós temos hoje registrados no que conhecemos como livro de Gênesis. Então, o povo que entraria em aliança com Deus ali no Monte Horebe, a partir do capítulo 20 de Êxodo, ele deveria conhecer a sua identidade, saber de onde veio, por que estava ali, para que estava ali e por que as coisas são como são. Tá? Então, de onde vieram, por que estavam ali, para que existiam e no que consiste o ser humano. A visão a respeito do ser humano que esse povo tinha provavelmente estava bagunçada. Tá? Eles tinham um faraó, que era uma espécie de semideus. Tá? Eles tinham os servos de faraó, os feiticeiros de faraó, que tinham ali o seu lugar nessa espécie de deidade egípcia. Então, a visão do povo a respeito do ser humano também estava deturpada. E a visão deles a respeito deles mesmos. Enquanto o faraó é um quase Deus, o que nós somos? O que nós somos? Nós somos simples, sei lá, alguma coisa, algum tipo de bicho, como por muitas vezes eles foram tratados no Egito. Então Deus corrigiria essa visão que o povo tinha a respeito de si mesmo. A semana passada, nós fizemos essa pergunta e respondemos por meio de Gênesis capítulo 1, verso 1 a 25. O que a criação de Deus revela a respeito da nossa identidade? Onde nós viemos, como nós estamos aqui e para que nós existimos. Nós vimos que a nossa identidade é dele, assim como o povo estava sendo ensinado que a origem deles é o único Deus que existe. Então existe um único Deus que trouxe à existência todas as coisas. O povo estava aprendendo isso, o povo estava aprendendo que eles vieram do único Deus, Todo-Poderoso. Assim também nós viemos do único Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa origem, é dele que viemos. Como nós continuamos a existir? O que mantinha o povo existindo não eram os deuses que controlavam as estações, o deus Nilo, que era o deus da vida ou da fertilidade, que regava toda a terra do Egito e possibilitava que a vida existisse ali. Não, eles não continuavam a existir pela provisão desses deuses. Eles existem por meio dele.
É o Espírito de Deus que permeia todas as coisas. É o Espírito de Deus que age em todas as coisas para que elas continuem existindo. E nós vimos que é o poder do Filho que faz com que todas as coisas permaneçam existindo e aconteçam como devem acontecer. Tá? Então, nós existimos por meio dele. Tá? Não existe um outro Deus, um governo ou qualquer outra coisa que seja responsável último pela nossa existência. Deus é o responsável por continuarmos existindo, pela nossa provisão diária, para que as coisas continuem acontecendo ordenadamente. É Deus. Então nós somos dele, nós somos por meio dele, e por fim nós vimos que nós somos para ele. Deus viu tudo que fez e viu que era bom. Isso tinha conexão com o seu propósito criativo, é belo, condiz, glorifica. Tá? Então, tudo que foi criado para a glória de Deus. E nós também fomos criados para a glória de Deus, para refletirmos seus atributos e a sua beleza, como veremos de uma forma mais especial ainda hoje. Então, nós existimos para Ele, não é para qualquer outro tipo de divindade ou nem para mim mesmo. Tá? Eu existo para o próprio Deus, para a glória dele. E hoje, em Gênesis capítulo 1, versos 21 e 27, veremos um passo a mais da nossa identidade, assim como aquele povo seria apresentado a um passo a mais da sua própria identidade. Nossa identidade é o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Tá? Isso marca o que é o ser humano. Então, o ser humano, muito além do que uma definição tida como científica até nos nossos tempos, ele não é um mero animal, ele não é um mero mamífero, como muitos o colocam, um mamífero evoluído, um mamífero que raciocina. Ele é muito mais do que isso. O que marca a identidade do ser humano e daquele povo, e que distingue o ser humano como um todo de qualquer outro, e que traz uma dignidade ao ser humano de igual para igual, não importa se é um faraó ou se é um servo, é o fato de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos ler o texto. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu vou ler até aqui e vamos começar então. Então, a nossa identidade diz respeito aos sermos imagem e semelhança de Deus. E aí, o sermão de hoje consiste na resposta da seguinte pergunta: em que consiste essa imagem e semelhança? Fala, beleza. Moisés está explicando aqui que o ser humano foi criado de um modo todo especial. Mas no que consiste isso? O que significa isso? Repare bem, irmãos, se você for acompanhar aí a narrativa do texto, semana passada a gente leu. Em todos os dias da criação, você tem lá, versículo 3, e disse Deus, né, haja luz, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento, versículo 9, e disse também Deus, ajuntem-se as águas. Aí, versículo 11, disse Deus, produz a terra relva. E aí, versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros. E aí, no versículo 16, fez Deus. Aí, versículo 18, aí vai indo, tá? Versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas. E a gente vai andando, até que a gente chega no versículo 26, que é o sexto dia, e começa assim, também disse Deus, façamos. Tá? A gente conversou sobre esse texto algumas vezes. Não é só, e disse Deus, haja o ser humano. A própria criação do ser humano ocupa um lugar diferente na narrativa do texto, do registro de Moisés. Tá? Não é e disse Deus, haja o ser humano e se multiplique conforme a sua espécie. É diferente de quando Deus cria os animais ou Deus cria a fauna, a flora, enfim, é diferente. Tá? É façamos. Ali o que os teólogos chamam de um conselho sendo convocado para que o ser humano seja criado. É tipo assim, olha, agora vem a nossa maior criação.
a coroa da criação. E aí vem a criação do ser humano. Pai, Filho e Espírito Santo, criando o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Perceba que nem a palavra espécie aparece aí. Tá? O ser humano não é simplesmente um tipo de animal. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele não foi criado simplesmente conforme uma espécie, ele foi criado em conformidade com a imagem de Deus. Beleza, e em que consiste essa imagem e semelhança? Primeira coisa, às vezes a gente fica confuso olhando para essas duas palavrinhas, imagem e semelhança. Por que as duas? As duas palavrinhas têm algum sentido diferente? Não. Elas funcionam como uma espécie de composto. Tá? Um termo autoexplicativo. A ideia é que Moisés disse que nós somos criados à imagem de Deus, mas para garantir que não se compreendesse que nós somos iguais a Deus, porque estaria errado, essa palavrinha semelhança vem como explicação. Então nós somos semelhantes, mas não iguais. Tá? E você perceba também que Moisés não fez distinção entre um ser humano e outro. De repente, alguns ali podiam pensar, mas alguém como Faraó é um pouco mais. Então, não. Ele é imagem, mas não é semelhante. Mas é apenas semelhante, não é igual. Então, quando Moisés usa essas duas palavrinhas, imagem e semelhança, é uma forma de explicar para o povo que eles eram o mais semelhantes a Deus em toda a criação, mas não eram iguais a Deus. Eram semelhantes, mas não iguais. Nessa foto e nessa outra aqui que eu coloquei, percebam que elas são parecidas, mas a ideia puxa o Salmo 8 que a gente leu no momento litúrgico. Você olha para toda a criação, olha para os céus que Deus criou, certo? E vê toda a grandeza existente. Você olha para a riqueza da fauna, para a riqueza da flora, para tudo aquilo que existe de bom e belo no mundo, e você fica impressionado, certo? Mas mesmo assim, nenhuma dessas coisas é a imagem e semelhança de Deus, ou tão semelhantes a Deus como nós somos. Então, nós não somos iguais a Deus. Nós somos os mais semelhantes a Deus em toda a criação. Certo? Só aqui você já percebe no que consiste o ser imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos iguais, mas somos semelhantes. Nós não somos iguais, mas somos o mais semelhantes a Deus em toda a criação. Ok? Então, é a primeira coisa que consiste o ser imagem e semelhança de Deus e que faz parte da nossa identidade. Segunda coisa, essa imagem e semelhança está ligada à função de domínio. Olha o que o texto diz, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, logo que vem em seguida, tenha ele domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então, repare que a palavra domínio está ligada principalmente a outros seres vivos. Tá? E não aqui, num primeiro momento, as plantas, tá? Porque depois vai ser utilizada uma outra palavrinha que é da ideia de cultivo, tá? Mas a palavrinha domínio está sendo usada sobre os animais que vivem nas águas, sobre os animais que vivem nos céus e sobre os animais que vivem na terra. Então, dentre todos esses seres, tá? Répteis, aves e mamíferos, basicamente, o ser humano é quem domina sobre todos eles. Tá? O ser humano domina sobre toda a fauna. Deus lhe deu o papel de domínio, ou essa função de domínio e capacidade para exercer domínio sobre toda a fauna. Tá? E aqui existe um imperativo: domine. Tá? Então, essa ordem para que o ser humano domine sobre e não seja dominado, ela existe. Agora, esse domínio sobre os animais, ele deve ser exercido em conformidade com a vontade de Deus. Tá? Então, aqui a gente tem dois erros que precisam ser evitados quando a gente fala de domínio sobre os animais. O primeiro deles é o erro de nós não podemos ser dominados por eles. Quando, mais à frente, Eva, ela tem aquele diálogo com a serpente e ela cai na tentação da serpente,
Ali há uma inversão. Ao invés de dominar sobre os animais do jardim, ela foi dominada por um deles, no caso. Então há uma inversão. Tá? E muitas pessoas ainda hoje são dominadas em outros aspectos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar de aplicação. Tá? Mas algumas pessoas permitem-se serem dominadas por animais. Um outro erro é o de exercer esse domínio de uma forma que desagrada a Deus. Tá? Então, quando Deus fala sobre o domínio, isso está linkado com uma outra palavrinha do capítulo 2, que é a palavrinha guardar. Então, ele não deveria apenas dominar a criação, mas deveria guardar. Tá? E essa palavrinha guardar tem a ver com a proteção. Então, ao mesmo tempo em que ele exerce esse domínio, ele precisa exercer esse domínio protegendo, entendendo que ele é quem tem as capacidades e as faculdades que possibilitam que toda a vida, toda a fauna, de alguma forma, seja protegida do mal. Beleza? Então, esse papel de vice-regente, de administrador sobre os animais foi dado por Deus ao ser humano, mas não para ele exercer de qualquer forma. Ele não deve ser dominado pelos animais e, ao mesmo tempo, ele não deve exercer esse domínio em desconformidade com a vontade de Deus. A terceira coisa em que consiste essa imagem e semelhança, nós somos reflexo, ou consiste, né, do reflexo dos atributos comunicáveis de Deus. E aqui tem uma palavrinha que a gente não costuma usar, mas é a melhor palavrinha que a gente tem. Tá? Se eu, de repente, fosse usar outra palavra, talvez fosse transmissíveis, tá? Mas eu acho uma palavra mais feia. Comunicáveis é mais bonitinho. A ideia é que Deus possui atributos que são só dele, como onisciência, onipotência, onipresença e eternidade de antes e de depois. Só Deus possui essas características. No entanto, existem outras características que Deus possui e que são comunicáveis. Elas são transmissíveis a nós. Tá? Então, nós não somos onipotentes, mas nós temos domínio, que é um reflexo do atributo do poder. Tá? Nós não temos onipotência, mas nós temos a capacidade de regência, de administração, de liderança, tá? Que é um reflexo dos atributos de Deus. Tá? Então, outros, nós não somos santos, mas mas nós temos esse atributo, e tínhamos aqui nesse primeiro momento da criação, o atributo da santidade, da ideia de viver desassociado do mal, separados do mal. Tá? Nós temos atributos morais que permitem que nós façamos a distinção entre o certo e o errado. Nós sabemos o que é bondade, certo? Nós temos raciocínio lógico, nós temos criatividade, temos espiritualidade. Todas essas características, elas são perfeitas em Deus e nós somos a imagem e semelhança dele. Então, esses atributos são comunicados a nós. A criação possui muitos desses atributos? Sim, mas nada na criação possui esses atributos mais semelhantes a Deus do que o ser humano. É aquilo que o salmista diz. Depois de Deus, aqueles que possuem esses atributos em maior evidência são os seres humanos. É o ser humano que é o único criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança de Deus consiste no reflexo dos atributos comunicáveis de Deus, naqueles atributos que nós também podemos ter e que não são únicos de Deus. E eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Uma quarta coisa em que consiste essa imagem e semelhança, integralidade. Tá? Você percebe aqui no relato da criação que lá no capítulo 2, na realidade, quando Deus vai criar o ser humano, nós ainda vamos chegar lá, ele cria o ser humano alma vivente. Tá? Então o ser humano ele não é mera matéria, ele é criado no pó da terra, ele é criado de forma material, mas Deus sopra nele o sopro da vida e ele se torna alma vivente ou espírito vivente. A palavrinha alma ou espírito no texto bíblico, ela é basicamente a mesma coisa, tá bom? E aí a gente fala do material e do imaterial. Tudo aquilo que compõe o nosso corpo material,
aquilo que nós somos fisicamente, é um reflexo também, certo? O nosso corpo aponta para Deus. O nosso corpo foi nos dado para que nós exerçamos esse papel de domínio, para que nós reflitamos também por meio do nosso corpo os atributos de Deus. Tá? Então é a integralidade do nosso ser, essa imagem e semelhança. Tá? Não é só a nossa alma, não é só o nosso corpo, mas os dois juntos, tá? Funcionam como imagem e semelhança de Deus. A ideia é que Deus nos deu esse corpo para que no mundo físico nós o espelhemos, nós o reflitamos. Tá? O corpo, a melhor definição de corpo que eu já escutei, e é bem simples, é que o corpo é o instrumento pelo qual nós experimentamos a vida no mundo físico. Tá? E Deus nos deu esse corpo para que nós façamos isso refletindo a quem nós somos como imagem e semelhança de Deus diante de toda a realidade física. 5. A quinta coisa em que consiste essa imagem e semelhança é responsabilidade. Olha só, o texto vai usar imperativos quando ele fala do ser humano. Olha, ele vai falar aí no versículo 26, domine ele. E aí depois do versículo 28, Deus abençoa o ser humano e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai sobre ela. Depois Deus vai dando outras ordens. Pergunta, existe algum imperativo aqui no sentido de... tem a ideia de produza, etc. e tal, nos outros, mas você não vê uma ordem sendo transmitida pessoalmente, responsabilizando como Deus faz com o ser humano. Nós sabemos que mais adiante, quando Deus vai conversar com o ser humano, Deus exige uma responsabilidade moral por parte dele que ele não exige de nenhum outro ser criado. Se o ser humano obedecesse, existiria uma consequência, e se ele não obedecesse, existiria uma outra consequência. Tá? E Deus dota o ser humano com uma moralidade suficiente para que ele saiba distinguir entre o que ele deve e o que ele não deve fazer. Não existe outro ser na face da Terra criado com essa mesma responsabilidade, com esse mesmo senso moral. Tá? Então, o ser humano é o único dotado de responsabilidade pelos seus atos. Tá? Um animal não pode pecar ou não pecar. Ele simplesmente é. Ele age. Mas agora, o ser humano pode pecar ou não pecar. O ser humano pode agir em conformidade ou desconformidade de forma moral ou imoral em relação à vontade de Deus. Ele é o único ser criado por Deus, aqui em Gênesis, que é dotado dessa responsabilidade moral. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa ser capaz de agir de forma positiva ou negativa em relação a Deus. Tá? É ter essa responsabilidade, essa liberdade de agir de forma positiva ou negativa em relação a Deus num relacionamento recíproco. E, por fim, última característica que nós vamos colocar aqui, que consiste essa imagem e semelhança de Deus. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto, aqui, quando a gente vai ler, ele foge algumas coisas à nossa percepção, porque a palavra homem aparece muito. Tá? Mas na língua em que o texto foi registrado, são palavras diferentes. E eu vou ajudar vocês na leitura agora. É mais ou menos assim. Criou, pois, Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Essa, creio que é a forma mais clara de fazer a leitura do texto. Primeira vez que a palavra homem aparece aqui é no sentido genérico, no sentido de ser humano. Tá? O ser humano como um todo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí depois ele vai dizer, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Isso significa que existe uma pluralidade no ser humano e que também compõe essa imagem e semelhança. Lembrem-se bem, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. Os 3
existem no relacionamento de amor e reciprocidade eterna. Então, o Pai ama o Filho e o Espírito ama o Pai e o Filho ama o Pai e o Espírito. Todos se servem, todos dão, todos recebem. E quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano não só homem ou só mulher, não só macho ou só fêmea. Ele cria o ser humano ser binário, não trinitário, mas binário. O ser humano, macho e fêmea, funcionam juntos como imagem e semelhança de Deus. Então existe uma pluralidade na unidade humana. Assim como Deus possui 3 pessoas distintas e é o mesmo Deus, o ser humano possui 2 e é o mesmo ser humano. Então, homem e mulher, nesse sentido, os dois são imagem e semelhança de Deus, os dois têm a mesma dignidade, os dois têm a mesma glória de serem sido criado imagem e semelhança de Deus. O macho sem a fêmea, tá? No sentido humano, não de casamento, estou falando aqui de ser humano no geral. Se só existisse homem, o macho é incompleto. Tanto que Deus depois vai olhar e vai ver o homem sozinho no capítulo 2, vai falar, não é bom. Não corresponde àquilo que eu desejo criar. Tá? Tudo que Deus criou, falou, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele cria o homem sozinho, ele olha e diz, não é bom. Tá? E aí, então ele cria a mulher, e aí ele vai dizer, agora é muito bom. Tá? Porque essa pluralidade também espelha aquilo que Deus é. Homem e mulher, macho e fêmea. Um incompleto sem o outro. Tá? Por isso que quando a gente descaracteriza o homem ou a mulher e deixa tudo meio parecido, tudo meio igual, a gente está desfazendo algo muito bom que Deus criou, que é o homem, homem, a mulher, mulher. Cada um com suas características, cada um com as suas funções, mas nenhum superior ao outro. Ambos iguais em glória, ambos iguais em dignidade e por aí vai. Certo? Então, basicamente, essas 6 coisas consistem aquilo que é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança inclui tudo isso. Tá? Os sermos semelhantes, mas não iguais. Os mais semelhantes dentre toda a criação, os mais semelhantes a Deus. Inclui a ideia de domínio sobre os animais, a ideia de cultivo da terra, a ideia do reflexo dos atributos comunicáveis de Deus, a ideia de integralidade. Por meio do nosso corpo material, nós representamos a Deus no mundo criado, e por meio do nosso espírito, da nossa alma, nós nos relacionamos com Deus e com o mundo espiritual. Essa imagem também diz respeito à responsabilidade que temos, os únicos seres de fato responsáveis no cosmos, moralmente responsáveis. E por fim, a imagem e semelhança também consiste na nossa pluralidade, homens e mulheres. A imagem de Deus é incompleta só homem, a imagem de Deus é incompleta só mulher. Os dois juntos refletem melhor quem Deus é. Algumas conclusões e implicações à luz de tudo isso que a gente falou. Tem esse do aqui, esquece ele, tá? Ele tá meio perdido aqui. Daqui a pouco ele deve sumir. Primeiro, não somos iguais a Deus, mas somos os mais semelhantes a Ele dentre toda a criação. Daí o valor humano e as suas implicações. Todas as vezes que eu falo a respeito desse tema, eu me lembro da minha mãe que está aqui do lado. Porque eu sempre fui muito reparador e um pouco sarrista também. E eu lembro de várias vezes da gente estar em algum lugar e, de repente, eu criança, né? Eu ver alguma pessoa com alguma característica física diferente, digamos assim. De repente, o nariz um pouco maior, ou um pouco mais redondinho, ou um pouco fininho demais. E aí eu ia lá e tecia meus comentários sarristas, né? A respeito daquilo. E eu lembro sempre que minha mãe falava o seguinte: não fala assim porque essa pessoa também é imagem e semelhança de Deus. Não importa quem ela é, não importa como é o nariz, certo? Não importa se é mais rico, mais pobre, mais gordinho, mais magrinho, não importa qual o dano que o pecado já tenha gerado nessa pessoa, ela continua sendo um ser humano. Por isso ela tem uma dignidade que os animais não têm. Ela tem uma dignidade que o restante da criação não tem. Dentre todos aqueles criados, o ser humano é o que é mais digno pelo simples fato
de ter sido criado à imagem e semelhança do seu Criador. Então, existe um respeito pelo humano que todos nós devemos ter, independente de quem seja esse ser humano. Obviamente, depois o pecado traz algumas consequências, e dentre elas, algumas penalidades muito graves, tá? Que o próprio Deus estipula para quando o ser humano rejeita e age contra, ataca essa imagem e semelhança dele, de Deus. Mas, de forma geral, todo ser humano tem essa dignidade. Uma outra implicação disso daqui, gente. Pensa no povo do Egito. Faraó, povo. A dignidade é a mesma. Eles tinham que entender que eles não eram menos humanos que o faraó. Eles não eram menos humanos que o próprio Moisés. Tá? Existe uma dignidade, o valor humano está ligado não à posição que ele ocupa, não ao cargo que ele ocupa, mas ao ser imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, Moisés estava ensinando isso para aquele povo. Segundo, devemos dominar sobre a criação em conformidade com a vontade de Deus. Não devemos ser dominados por ela e nem dominá-la em desconformidade com a vontade dele. Tá? Esse negócio de universo ditas regras, a mãe natureza, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não existe uma mãe natureza. Existe um Deus criador e um ser humano regente, um ser humano administrador. Certo? Ele tem que cuidar da natureza, mas ele não deve ser dominado por ela. Tá? A ideia é que o ser humano exerce domínio. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a forma como a gente fala da natureza, como se ela fosse um ente independente que domina sobre nós. Não é. Deus domina sobre absolutamente todas as coisas e nos colocou aqui para dominarmos sobre os outros seres e não sermos dominados por ele. E devemos fazer isso em conformidade com a vontade dele, tá? Guardando a criação. Em todas as nossas faculdades, capacidades, né, todos os nossos atributos, nós refletimos a Deus. Tudo que temos de bom é reflexo dele. Essa é outra implicação. Todos temos essas faculdades. A questão é como direcionamos essas faculdades. Então, todo ser humano tem os atributos comunicáveis de Deus, deformados pelo pecado, no sentido de que o pecado, às vezes, ou sempre, quase, leva o ser humano a exercitar essas faculdades na direção contrária à vontade de Deus. Tá? Mas se alguém canta, tem dons nesse sentido, mexe com terra, com número, com administração, com o ser humano, com qualquer coisa, qualquer faculdade humana, é reflexo daquilo que Deus é. Portanto, vem dele. Tá? A questão é como nós utilizamos essas faculdades, para o bem ou para a aplicação. Somos imagem e semelhança de Deus em nossa integralidade, nosso material e nosso imaterial. Desprezar qualquer parte do ser humano é um equívoco. Nós somos uma unidade. Então, desprezar o corpo físico é um equívoco, assim como desprezar as faculdades espirituais. Existe uma junção das duas coisas e nós não devemos separá-las. Então, cuide tanto do seu corpo material quanto do seu espírito, da sua alma. Essas duas coisas formam quem você é. Tanto que quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com o corpo. O corpo é importante, Deus nos criou com o corpo, nos ressuscitará com um novo corpo. Então, não despreze o seu ser físico em detrimento do espiritual, ao mesmo tempo em que não despreze o seu ser espiritual em detrimento em detrimento do físico. Penúltima implicação. Erramos ao atribuir responsabilidade a uma coisa ou a um animal. Eles são criaturas morais, eles não são criaturas morais. Nós somos. E aqui entra a ideia de que muitas pessoas são dominadas por animais, tá? Porque elas agem como se o animal tivesse ali toda uma moralidade, uma responsabilidade, uma visão de mundo que ele não tem. Tá? Vive em função deles e não o contrário. Quem tem que viver em função de você é o bichinho, que não sabe comer e fazer cocô no lugar certo. Tá? Você é um ser humano. Você é um ser responsável, um ser moral. Haja como tal. Tá? Não seja o pet do seu animal. É o contrário. Certo? Então a ideia é que eles são, sim, parte importante da criação, mas eles não são seres responsáveis. Tá? Não adianta a gente tratá-los como se eles possuíssem uma visão moral do mundo e tivessem a capacidade de agir de forma moral e imoral. Eles não são assim. Nós somos.
tá? Por isso que nós devemos tomar as decisões, fazer as escolhas, tá? Porque nós somos os responsáveis da relação e não o inverso. Por fim, homem e mulher são duas faces da mesma moeda. Eles não se confundem, não se excluem, são incompletos sozinhos. Tá? Nós vivemos numa sociedade que despreza essa divisão. Deus a enaltece. A divisão é boa. Diferenciar o homem da mulher é muito bom. Existem características masculinas e características femininas. As meninas têm que ser ensinadas a serem mulheres e os homens ensinados a serem homens. Existem características iguais? Sim, mas existem as diferentes. Isso precisa ser enaltecido. Em conformidade com o quê? Com a palavra de Deus. Tá? Então, nós descobrimos quais são essas características no nosso estudo bíblico. Tá? E aí nós enaltecemos o que é mulher e o que é homem, e os dois juntos funcionam como um reflexo daquilo que Deus é em sua trindade. Tá bom? Então, essas são algumas implicações. A última que eu faria, mas a gente está sem tempo aqui, é que tudo isso nós enxergamos de uma forma mais nítida quando nós vemos quem Cristo é. Ele é o Adão perfeito, ele é o ser humano perfeito. Nós devemos nos espelhar nele para buscarmos as características que precisamos desenvolver. Vamos orar e eu vou encerrar essa reunião e abrir a próxima, tá bom? Para podermos conversar um pouquinho. Deus, obrigado pelo estudo bíblico, pela exposição bíblica que pudemos ter agora. Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abençoando cada um que participou e nos direcionamos para vivermos conforme a Tua vontade. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que amam Jesus Cristo e que estão espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.